Estamos gravando. É com você. Boa noite, Sim, menina. O meu áudio tá bom? tá sim, tô ouvindo perfeito. Chat. Ó, vai ter cola, porque como uma boa puérpera, né? Eu tive que escrever tudo. Aí, como eu sou muito boa de escrever, diz a Radassa que eu sou boa de falar, mas eu sou boa de escrever. Mas eu tive que reduzir e criar em tópicos. Então, eu vou tentar falar aqui, deixar o Senhor fluir, né? Para que seja assim bem específico o que ele quiser falar, porque eu anotei muita coisa mesmo que foi vindo no meu coração. Até porque assim, eu já começo me perguntando, né, qual a probabilidade, até quando eu compartilhei o post, eu me perguntei qual é a probabilidade da gente ser convidada, né, para falar daquilo que a gente ainda está em processo. Eu costumo dizer que o meu processo, ele é indeterminado. E eu acredito que para todas nós, né? Porque no decorrer da vida a gente vai se perdendo, a gente vai se encontrando e a gente vai se associando ali com outras realidades. E quando vem a maternidade também é outro boom, né? Onde a gente fica ali com a identidade balançada. Mas ano passado eu tive um tempo muito precioso longe das redes sociais. Eu estava me sentindo muito prejudicada pelas redes sociais, estava me deixando me contaminar muito. E foi um tempo muito precioso, né? E quando a Radassa veio me convidar, eu disse: Senhor, será que já é agora? Será que já é a hora? Né? Será que eu já tenho algo para compartilhar? Mas antes disso, antes de me apresentar devidamente, eu queria orar, né? Entregar esse momento ao Senhor, pedir que vocês, onde estão, né? Baixem suas cabeças, fechem seus olhos e deixe que o Espírito Santo conduza esse momento. Então, Paizinho, eu te peço, Deus, que o Senhor esteja aqui conosco, Pai. Esse tempo, Senhor, precioso, ele não é para nós, mas ele é para edificar o teu nome, ele é para glorificar e exaltar a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Vem trazer, renovar e fazer reconectar, Senhor, a identidade de todas essas que estão aqui, Pai, e daquelas que ainda vão assistir, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que tu traga clareza para aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, que é tão particular, é tão único, mas, contudo, nossa identidade, Senhor, é aquela de filha, e que nós nunca nos percamos disso, Senhor. Nos conduz, fica conosco, e faz desse momento, Senhor, um momento muito precioso, Pai. Amém. Quando a Raça falou, ela disse assim, identidade feminina, né, aos olhos de Deus e ali na questão espiritual, e eu tenho alguns textos, né, na Bíblia que me conduzem muito para isso. Né, quando eu comecei a estudar sobre isso, trazer sobre feminilidade aqui nas minhas redes, eu queria que fosse realmente através da luz da palavra, né? E o nosso momento hoje, ele vai ser conduzido, eu vou falar no decorrer eu vou falar algumas citações, mas essa em especial eu vou deixar de presente para que vocês leiam depois, meditem nela depois. Eu vou falar apenas um versículo desse livro, mas depois eu queria que vocês lessem o Salmo 139. Num momento especial, só você e o Senhor, sabe? Abre teu coração, coloca um louvor instrumental para que você escute cada palavra desse salmo. Eu digo que nós deveríamos ser ousadas, como Davi foi nesse salmo. Porque, além de ser um salmo de adoração, ele é um salmo onde ele contempla a si como uma obra magnífica do Senhor. Lá no Salmo 139, no versículo 14, ele diz assim: gente, ó, eu tô puérpera, tá? Meu bebê tem 3 meses, o puérpera ele não dura só 40 dias, é o terceiro filho e eu tô num momento assim muito sensível da minha vida, né? E falar desse tema para mim é muito grandioso porque eu passei por muita coisa para desenterrar a minha identidade, né, nele. Então, assim, eu vou estar bem vulnerável aqui para vocês. Estamos entre amigas, então, assim, se eu chorar, acolho minhas lágrimas. E esse versículo, ele é muito lindo.
ele fala assim: eu te louvo, porque tu me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Quantos de nós teria coragem de falar sobre isso, né? Falar dessa forma, tão convicta para o Senhor e dizer: Senhor, eu sou tua obra e tu me fizeste de forma especial e admirável. Eu pergunto assim: como é que você falaria isso diante de uma sociedade que nos impulsiona tanto, nos cobra tanto por títulos, né? E a gente afogada ali nos títulos, a gente esquece o principal, né? Que é o de filha. Nós somos mulheres, mães, irmãs, enfim, mas a gente esquece do principal. Nós somos filhas, filha amada, somos herdeiras, né? Que eu fico louco quando a pessoa fala assim: estou trabalhando, feito condenada porque eu não sou herdeira. Eu digo: não fala isso. Você é herdeira, sim. Você é herdeira de um palácio, você é herdeira das grandes maravilhas do Senhor lá no céu. Então, tudo que a gente faz aqui é para conduzir a gente de retorno para lá. Né? E não tem lugar algum, não tem forma alguma de você identificar, de você renovar e fortalecer sua identidade, se não for no manual do próprio fabricante, né? Na Bíblia. Então, além dessa citação deixar de presente para vocês, eu queria que vocês se perguntassem com muito carinho, né? Quem é você quando todos os seus títulos são silenciados? Eu não sei se você já teve essa coragem de se perguntar quem é você. Geralmente, quando as pessoas perguntam quem somos nós, né? Automaticamente a gente busca os nossos títulos. Você já percebeu? Provavelmente você já deve ter respondido também dessa forma. Ah, eu sou médica, eu sou arquiteta, eu sou bailarina, enfim, eu sou. E a gente esquece de dizer a simplicidade de quem nós somos. Eu sou uma filha amada, que depende ali do Espírito Santo, que depende da bondade do Pai, que deseja ser conduzida diariamente por Jesus, que é o grande amigo, né, conselheiro fiel. Nós temos a Trindade ali para nos fortalecer enquanto indivíduo, né, individual, e filha. Então, essa pergunta ela é muito latente, ela é muito profunda, porque nem sempre nós temos a honestidade de falar quem nós somos. Até porque, assim, a gente está tão perdido com tanta oferta, né, de, de, de comparação, né, de formas que são aí na internet, principalmente. Ano passado, quando eu decidi sair das redes sociais, foi por esse boom, por essa enxurrada de informação e de vida perfeita. Então, eu me vi num estado, eu sempre fui muito de contemplar, né? Até pelo meu tipo, que sou melancólico, eu sou muito da contemplação. E eu acabei me perdendo de contemplar aquilo que é belo, aquilo que é frutífero, aquilo que é expansivo, aquilo que é da ordem, né? E eu tinha que me reconectar novamente com isso. Então, como propósito, eu disse, Senhor, eu quero voltar para ti, eu quero me ver novamente falando contigo, né? Porque não adianta só a gente falar de Deus, a gente precisa estar com Deus. Às vezes a gente se embanana tanto, a gente se ocupa tanto em fazer as coisas para Deus, e não estou dizendo que é errado fazer as coisas para Deus, no caso de você estar servindo na igreja e tudo, ou outras ações, mas o mais importante é você estar com Ele. Então eu estava com saudade de estar com Ele. E eu disse, eu preciso calar todas as vozes que são externas, mas que, contudo, eu estava vendo que eu tinha muitas vozes internas. Eu comecei a internalizar muito as vozes externas e, automaticamente, eu ouvia essas vozes ao redor da minha mente e eu dizia assim, gente, como é que vai ser isso? Mas foi grandioso, foi divino. Eu queria fazer uma outra observação, que é assim, só para dar continuidade, né? Se hoje tirassem todos os títulos que você tem, né, que você sustenta,
porque às vezes a gente assume alguns títulos e por algum tempo, mas a gente não aguenta por muito tempo, porque a gente não sustenta aquilo que não é de verdade, aquilo que não cabe, até porque você chega num estado de exaustão. Existe burnout de máscara. Não sei se vocês já ouviram falar, mas não existe um burnout somente ali do trabalho, existe um burnout materno, né? Que você tá ali naquele. Eu tive burnout materno, porque eu decidi sair do mercado tradicional e maternar foi por uma escolha, diante de uma geração tão corrompida, tão adoecida, como obrigação, eu tinha que formar bons indivíduos para a geração dos meus filhos, né? Eu tenho um de 4, um de 2 e um de 3 meses. Então, me gerou um burnout, né? Então, quando você se afasta de todos os títulos, que você para, que você é só a casca, você diz assim, eita, quem eu sou? Quem eu sou? Então, é muito simples, quando você está nesse estágio de tentar se identificar, e quando você está muito vulnerável emocionalmente, é muito fácil as pessoas empurrarem títulos para você. Colocar verdades que não estão no teu, que não é você, né? Como eu já fui chamada de algumas coisas, e eu disse, gente, peraí, essa pessoa, ela vive o mínimo, né? Ela sabe o mínimo, porque geralmente quando você está em processo, falando de redes sociais, quando você está em processo, você não está postando ali o tempo todo, 100%, as suas vulnerabilidades, né? As suas fraquezas, o seu processo em si. Você posta recortes de uma vida ordinária. Você posta recortes de uma vida difícil. E é tão importante você fazer esses recortes, e isso acontecer não quer dizer que você seja uma farsa, né? Quer dizer que você mantém ali a positividade e a intenção de se curar, né? Emocionalmente. Então, quando tiram aí seus títulos de esposa, de mãe, de empreendedora, quem é você? Durante esse processo que a gente vai ficar falando, eu vou perguntar muito sobre isso, porque a repetição, ela faz a gente startar alguma coisa aqui dentro, certo? Então, assim, é porque existe uma diferença muito grande naquilo que a gente faz, né, e naquilo que realmente nós somos. E hoje a gente está muito conectado naquilo que a gente faz. Então, é, eu, como mãe, eu fui excluída de muitas cadeiras, né, de muitas mesas, pelo fato de que tá sempre alguém dizendo, não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho fora, eu sou mãe, eu sou... Assim, o universo perfeito. E quando a gente fala, quando eu falo do meu ciclo ali, que é integral, que eu sou mãe, eu falo da seguinte forma, né? Quando a pessoa pergunta o que eu faço, eu digo, bom, eu trabalho com algumas coisas, quem é mãe vai se identificar, mas eu trabalho com administração, governo e educação. Eu administro meu casamento, eu governo minha casa e eu educo meus filhos. Então, assim, é um trabalho muito intenso. Mas, fora isso aqui, eu tive que aprender a voltar a ser filha, porque não é isso aqui que me define, né? Porque nada do que a gente faz, nada do que a gente se propõe a colocar em prática, seja executando um trabalho, seja executando, enfim, um papel, a gente não pode fazer disso um altar. Né? A gente não pode tirar o trono de Deus, a gente não pode tirar a grandiosidade dele e nos colocar ali, até na maternidade mesmo. Eu tive que me policiar por várias vezes para não deixar que os meus filhos eles fossem tomar o lugar do Senhor, né? Porque ele me fez mãe, mas ele não tirou os meus dons e talentos, né? Ele não tirou a minha identidade, ele não tirou a principal de filho. Então, quando a gente passa aqui, quando a gente entende que a gente não está aqui como alguém que venceu tudo, mas que a gente está aqui como alguém que foi confrontado por Deus, porque é real, gente, a gente vai sofrer confrontos quase que diariamente, quase que o tempo todo. Se você tiver com o olhar aberto na perspectiva de que a nossa condução para ser um ser elevado, né? Porque nós temos, na nossa formação, nós temos duas inclinações.
as inclinações terrenas e as inclinações celestiais. Tudo que a gente faz aqui é um reflexo de quem o Senhor nos formou. E é o resultado disso que vai nos levar para o céu. Então, se essas nossas inclinações, ela tá para agradar aqui, né, na Terra, então eu tô vivendo à mercê só de aprovações daqui. Então, quando o Senhor me confrontar, disser assim, quem tu é em mim? Cadê as tuas ações semelhantes às minhas? Né? Não é uma questão de que a gente vai estar o tempo todo como as nossas más inclinações, como um ser humano ali, né, unido de pecados, a gente não vai estar o tempo todo acertando. Mas tudo o que a gente faz precisa ser pensado para que o nome do Senhor seja exaltado, para que ele seja visto em nós. Até porque ele nos fez imagem e semelhança dele, né? Se eu tivesse rápido demais, vocês vão me falando, tá? Mas tá tranquilo, o som tá ok, perfeito. E aí, alguns de vocês também, talvez esteja aqui hoje, cansada, né, de sustentar versões de si mesmo. Eu passei muito tempo, assim, eu tive uma criação muito caxias, eu tive uma criação muito difícil, né, eu perdoo minha mãe dia após dia. E na nossa estrutura de formação, além dessas inclinações, nós temos três bases, que eu falo muito nas redes sociais sobre isso, que é o ser, o ter e o fazer. E geralmente essa pirâmide do indivíduo que é chamada, ela é invertida. Primeiro você está ali para ter, né? As pessoas mostrando que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, e que fazem, que fazem, que fazem, que fazem, e o ser, quem é você? Ficou lá embaixo. E essa pirâmide ela é invertida. Ela primeiro é o ser. Quem é você? Porque quando você sabe quem é você, é que você conhece as suas capacidades. E quando você entende das suas capacidades, você fortalece o seu merecimento. E aí você sabe o que você pode ter. Eu posso ter qualquer coisa. Quando eu sei quem eu sou, eu posso qualquer coisa naquele que me fortalece. Quem eu sei quem eu sou, eu posso, através das minhas capacidades, ter qualquer coisa. Porque eu não sei se vocês conhecem aquele livro, As Chaves para a Economia do Céu. É um livro fantástico, fortíssimo, que fala de uma experiência de uma pessoa que teve acesso às chaves da economia do céu. Então, é como se fosse um galpão muito grande, onde tudo que a gente quer, que a gente deseja, está disponível. A gente só tem que ir lá e pegar. É simples. As chaves da economia do céu. Isso. A correção é exatamente essa. E esse é um livro muito forte para mim. Para mim foi muito impactante. Eu leio ele que meio que anualmente, né? Ou sempre que preciso reforçar algumas coisas. Então, assim, essa identidade feminina em Cristo, ela não nasce assim do que fazemos realmente para reforçar, né? Mas de quem a pertencemos. Então, assim, é um perigo muito grande, assim, a gente construir a nossa identidade através de títulos. Porque a gente vai estar sempre ali, na produtividade, pensando na estética, pensando no desempenho. Gente, a nossa identidade ela é tão louca porque quando você não está performando, o único que nos aceita do jeito que a gente está é o Senhor. E se a gente não tiver a consciência de que a gente não está o tempo todo performando, é tipo assim, às vezes eu sou muito recolhida, eu gosto muito de ficar em casa. E a minha bateria social ela descarrega muito fácil. Muito provavelmente, quando eu terminar essa live, eu vou estar exausta e amanhã eu vou ter que precisar me recarregar. Que sempre que eu me exponho, eu me exauro completamente. Quando eu trabalhava com moda, com consultoria de imagem, era sempre assim: um dia outro não eu atendia, porque o dia seguinte eu precisava da gente. Eu disse, amor, não vamos não.
eu não estou entregando, eu não estou sociável, eu não estou entregando carisma. Porque quando a gente tem que ter essas percepções de que quando a gente não está bem, se a gente for para um lugar onde tem uma facilidade de, mesmo que brincando, né, falar de quem você é, a gente vai assumindo isso como verdade. A gente vai assumindo isso como a verdade. É igual eu falo sobre a nossa imagem. A nossa imagem, eu costumo falar que ela é um ato de serviço. Pronto. A nossa imagem ela é como um ato de serviço. E esse serviço, ele começa por nós mesmas. É igual aquela história naquela passagem, né? Amar o próximo como a si mesmo. Mas o nosso serviço, ele precisa ser primeiramente para nós. Então, se eu me olho o tempo todo em desordem, se eu me olho o tempo todo desarrumada, porque o imaginário da gente, ele é construído por aquilo que a gente vê e começar a acreditar que eu sou aquilo. Então, se a minha audição, a minha visão, elas são alimentadas por aquilo que eu vejo, que eu escuto, por que, que eu não vou para a palavra, que é quem diz a verdade sobre quem eu sou? Por que, que eu não vou para um louvor, que é quem solta as minhas armas e me faz me derramar no Senhor, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai para lugares, né, que a gente precisa sempre de conhecimento, de validação, ter cuidado quando a gente vê um casamento perfeito, ter esse cuidado de quando a gente vê até sobre a nossa utilidade. Eu por muito tempo, principalmente ano passado, nesse período de 6 meses que eu fiquei off, eu dizia assim, cara, é muito louco você ser útil 24 horas para aqueles que não podem te agradecer, que são seus filhos, né? E esse é um desmontar muito severo para quem tem uma necessidade muito grande de aprender, sabe? Se você não tiver convicto de que o que você está fazendo é para o Senhor. Então, assim, eu ano passado, quando eu pensei, quando eu comecei a fazer isso, eu pensei assim, em que momento eu vou voltar? Eu senti falta, né, muito bem acordado, inclusive, que não seria acordo se não fosse praticado por ambos os lados, é que eu maternaria até ali uma certa idade das crianças, e o meu esposo ele seria. Foi muito difícil para mim? Foi, mas foi essencial para eu voltar. Eu estava no auge da minha carreira, né? Eu estava no auge financeiramente falando, mas e eu tinha certeza que quando eu tivesse a minha filha, eu acho que com 3 meses eu estaria no meio do bom trabalho. A aula saía 8 horas da manhã e chegava 9 horas em casa, da noite, e achava que estava tudo bem. Mas quando a minha primeira filha nasceu, o Senhor fez assim, ó, volta, que eu tenho um negócio para tratar com você. Você se perdeu demais. E eu tava eu queria que eu fosse. E isso me causou muita exaustão. Muita exaustão. É tanto que, assim, quando você é a caladinha, quando você é a boazinha, quando você é a que topa tudo, quando você é a que diz sim pra tudo, quando você começa a buscar a sua identidade, que você se posiciona em quem você é, aí você começa a ser a ruim. E você tem que estar muito convicta de quem você é para você sustentar quem você é, para você não voltar para as migalhas. Porque essas migalhas, elas são passageiras. Então, te validar é o Senhor. Eu sei que é muito difícil, gente. Eu digo assim, por experiência, é muito difícil você fazer as coisas para o Senhor enquanto ele está em silêncio. Sabe aquele silêncio ensurdecedor do Senhor? Que você obedece, que você tem que fazer. E aí eu fui tirando minhas máscaras, eu fui tirando cílio postiço, eu fui tirando unha, eu fui tirando loiro, eu fui tirando lente.
E quando sobrou, eu tive eventualmente, eu tenho passado por essas distorções de imagem, né? Porque eu me deixei muito levar para os núcleos que eu me envolvi. A gente é sente. Então, quando eu falo que hoje eu tenho uma missão muito grande com os meus filhos, de educá-los para eles se sentirem pertencentes no núcleo principal, que é a família, aí é uma conversa que, porque os meus filhos eles não vão para a escola, eles só vão fazer em casa. Inclusive está aí, né, o bombardeio de homeschooling, não sei se vocês conhecem essa, né, essa atividade, mas é você educar os filhos em casa e eu faço isso com os meus filhos. E quando você tenta explicar para as pessoas que o núcleo principal, que uma criança ela precisa estar inserida, é o familiar, aí a roda de conversa ela vai para assim, vai para outro nível. Mas para quê? Para que essa pessoa ela não chegue lá na frente e ela tenha tanta falta, tanta falta, tanta falta, que ela queira se sentir pertencente em qualquer mínimo de valor que forem dar para ela. Mínimo, mínimo. Então ela se constrói. Ah, e Patricinha, eu vou, né? Termos mais atualizados. Ah, se eu for a bombada aqui do grupo, nessa turma aqui, eu vou ser aceita. Se eu for a intelectual nesse grupo aqui, eu vou ser aceita. E aí, minha gente, você vai entrando, você vai tropeçando numa coisa atrás da outra, que quando você vai tentar voltar, já está muito difícil, sabe? E aí tem uma passagem lá, quando a identidade da gente nasce da performance, qualquer fracasso passa assim na minha cabeça. Então, eu vou soltar algumas aqui, porque e depois eu posso até liberar para a Radassa para liberar para vocês. Enquanto eu meditava, veio umas frases muito fortes, né? E quando eu pensei assim, vou ter que sentar, tá, Thaís. E aí, eu disse assim, cara, quando a identidade da gente nasce de performance, qualquer fracasso vira uma crise existencial. Então, quando você começa a se perder, quando você começa a errar, você simplesmente entra num limbo que para você sair, você só realmente você buscando se reconhecer em Deus. E aí tem uma passagem lá essa mesmo que eu falei, né, que é de Salmo 139, 14, diz assim, que diz que ele me fizeste de modo especial e admirável. Eu vou além, eu digo mais, eu digo que o problema é que muitos de nós conhecem esses versículos, mas a gente vive como se precisasse provar valor o tempo inteiro. E a gente não precisa provar valor o tempo inteiro. A gente precisa ter convicção de quem somos, viver como devemos viver, né? Ali em conservação de virtudes, em contemplação do belo daquilo que o Senhor criou, para que o nome dele realmente seja exaltado. Então, a mulher sem identidade, ela vive mendigando validação mesmo, né? Ela se compara, ela se anula, ela vive tentando ser suficiente, se culpa, é um nível de culpa tão grande. Ela se perde na maternidade, ela se perde no casamento e se perde tentando agradar todo mundo. Eu vou dizer assim, eu vou contar um mini testemunho nessa parte. Esse ano eu tive uma experiência muito, muito dolorosa, principalmente em relação a essa questão de posicionamento. Eu sempre fui muito. Eu não quero entregar tudo, todo mundo, mas eu quero falar para que vocês entendam como foi forte. Existem umas pessoas, né, no nosso núcleo, que sempre me tratou de forma bem, bem abaixo, né? E eu sempre tive muita necessidade de ter a aprovação dessa pessoa. E esse ano, em janeiro, logo no comecinho, eu bucho por acolá, em tempo de parei, no aniversário de 2 anos do meu segundo filho, na minha própria casa.
né? Foi uma confusão, foi um auê, e no aniversário do meu filho, eu grávida, a falta de respeito, ela foi lá em cima e aí me pegou no dia não tão bom. Na verdade, ela não me pegou no dia não tão bom, ela já me pegou no processo de posicionamento que eu disse, se eu não aproveitar essa oportunidade aqui, eu vou surtar. Isso é um respeito que eu não imaginava que eu ganharia. Então, assim, às vezes você precisa dar um basta. Você não precisa se moldar aquele ambiente onde te faz tanto mal. Você precisa dar um basta naquele dizer. Aqui não. Daqui para cá, ok, mas daqui para cá, vamos nos conter. Então, e agora, sim, tendo esse posicionamento, e tendo que sustentar, e desejando que cada vez mais eu sustente isso, tem sido muito bom. Difícil, porque esse não era o meu padrão era de agradar. Então, sustentar que ela quem sou, né, em Deus, tem sido grandioso, desafiador, porque eu perdi muito o título de boazinha, da calada, mas em compensação eu fiz assim, ó, sabe? Sabe aquele alívio, sabe aquele peso que eu tirei das costas de, cara, eu não preciso agradar. É fantástico. Eu desejo que todos que estiverem passando por isso experimente, né? Então, assim, antes de você ser qualquer coisa, vou dizer de novo, não esqueça o quanto você é filha. Porque quando você é filha, você tem todas essas mordomias, digamos assim, né? É, você se sente amada. E assim, quando você se sente amada ao máximo, você vai ser confundida como prepotente, como egocêntrica, como vaidosa. E é claro que, como as nossas tendências, né, nós temos inclinações ruins, você tem realmente que vigiar isso para que isso não seja uma vaidade, né, para que isso não tome um lugar, como eu disse lá no começo, do Senhor. Mas você ser segura de si mesma hoje é um problema, né? Não é visto como Davi foi. Vocês vão ler depois esse salmo todo e vocês vê o quanto de coisa linda que ele fala. Mas essa parte ela me chama atenção porque quantos de nós temos validado nesse ponto? A gente tem esperado só o outro falar isso da gente. E a gente se frustra porque o outro ele nunca vai falar. Até porque, como eu disse, nossa imagem como um ato de serviço, se eu estou o tempo todo acreditando que eu estou, um exemplo, desarrumada, com o cabelo assanhado, né? Sempre com a cara suja, enfim, eu acredito que é aquilo. Então, se eu estou o tempo todo esperando que o outro me valide, gente, você vai morrer, assim, sufocado. Então, é importante que você se auto diga: eu sou uma criação que foi feita de forma perfeita e admirável. Quando Davi ele fala isso, ele não fala assim, vai descendo. Ele fala engrandecendo a obra do Senhor. Você é uma obra do Senhor. Antes de qualquer coisa, de chamar de qualquer coisa, ei, pera ainda, será que eu tenho que absorver isso que me falaram sobre mim? Ou eu tenho que entender que como obra perfeita e admirável, e aí você tem que ter, claro, obviamente, controle para não ir para um outro lado, mas e sim só do reconhecimento, né? Tem, lá em Romanos diz assim, ó, 8, Romanos 8, 16, 17 diz assim, ó, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, somos filhos, somos também herdeiros, aquilo que eu falei, né? Então, assim, a gente herdou todas as capacidades. Se a gente tivesse uma convicção, se a gente fosse estudar a Bíblia ali profundamente, a Rafa, que é uma exímia estudante da palavra, ela pode me dizer isso. Se a gente for levar ao pé da letra o tanto de poder que o Senhor colocou em nós, definitivamente nós andaríamos sobre as águas, assim como tem testemunhado na palavra. Mas a gente está usando disso para nada, para nada. Então, assim,
quando o Senhor tocou no meu coração para eu falar para mulheres, para resgatar essa feminilidade, para que você construa um bom relacionamento, né? Construa uma boa comunicação, não só com o seu marido, mas que o problema da humanidade hoje, no meu ver, né, eu acho que é a comunicação. Porque assim, eu tenho responsabilidade total pelo que eu falo, mas eu não posso ter responsabilidade pelo que você entende. Então, vai passar por um filtro das suas crenças, do que você acredita, de quem você acha que você é, né? Porque pior do que achar aquilo que nós somos é achar o que o outro, querer adivinhar o que o outro está pensando. E deixa eu te dizer, para o outro, tu vai ser chato, para algum outro tu vai ser enjoada, para algum outro tu vai ser para eles. Que isso tenha uma barreira. O outro, ele vai me achar, você não vai ser 100%, você não vai ser perfeito o tempo todo para as pessoas. Você tem um único e exclusivo propósito de ser aprovada por ele. E como é que você é aprovada por ele? Executando sua identidade. Como é que eu fortaleço minha identidade? Através da palavra. Se você for procurar identidade, você simplesmente sai a pessoa mais. Ah, José, é muito fácil falar, é muito fácil falar, e é difícil realmente de executar. Mas há uma condução, né? A palavra ela nos conduz de forma muito linda. Então, assim, o inferno ele não se preocupa apenas em destruir as mulheres, né? Ele quer fazer com que nós esqueçamos de quem somos. Esse é o principal trabalho do inimigo, fazer esquecer de quem somos. E aqui, ele já me diz aqui um livro. Esse livro aqui, ó, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Esse é um dos livros mais lindos. Ele é um abraço na alma, ele é um conforto, ele é uma fortaleza, né, para você se mulher. Eu sei que assim, a sociedade ela nos impulsiona para sermos as guerreiras, para sermos a batalhadora, para sermos a trabalhadora. Quando a gente vai levar isso para a psicanálise, quando a gente gosta muito de ouvir, ai, eu sou trabalhadora, o que vai vir mais para você? Trabalho. Ai, mulher, tu é muito batalhadora, o que mais vai vir para você? Então, você pode ir trocando esses títulos por eu sou muito vitoriosa, eu sou muito competente, eu sou muito valiosa. Né? É por isso que, eu não sei se vocês conhecem, mas o exercício do eu sou. Esse eu sou, gente, há quem não valeje isso, mas eu vou pela grande maioria. E eu sou prova viva do eu sou. Né? Todos os dias você anota ali verdades, mesmo que você ainda não as assuma, mesmo que você ainda não as reconheça, não as admita, mas fale coisas boas para você. A minha pequena de 4 anos, ela já tem a prática. Então, quando eu pergunto eles o que é que você é, ela diz: eu sou forte e corajosa, eu sou ousada, destemida, autêntica, linda, feminina, feliz, plena. E ela sai, uma lista. E aí o outro, o pequeno também já tá falando para ele, né? E você verbalizar para você mesma o eu sou. Se o outro fala, eu escuto. E se o meu imaginário ele é construído por ou audição e visão, principalmente por visão, por que não eu não posso fazer ali um quadro de imagens que eu acredito, que eu gostaria de me tornar e falar aquilo que eu gostaria de ser, né? Já presente, dizendo que você é. Porque chega um momento, gente, é tão valioso que chega um momento que você está executando, praticando de forma muito natural. Como é para ser. É para ser natural. É para você ser forte e corajosa. Não é para você pedir a Deus, Senhor, me dê força, me dê coragem. Eu fico pensando que o Senhor fica olhando assim, mas criatura, na palavra eu digo assim, seja forte e corajosa. Quando ele fala seja, é você ir lá e você enfrentar. Entende? Eu tive pânico, né? Quando eu tive algumas crises de pânico no pós-nascimento da minha primeira filha.
E uma das coisas que eu mais amo fazer é dirigir, né? Não é à toa que eu queria ser. Eu estudei 2 anos no CTA, no Centro de Treinamento às Armas, que um dos meus sonhos era pilotar, né? Avião. E não passei, porque na época eu tinha problema de visão, né? Eu tinha 10 e 11,5 de grau, né? E na época que era permitida a idade, eu já tinha 5, então eu fui reprovada já ali no início. E aí eu pensando assim, eu digo, gente, se lá atrás eu já dizia quem eu queria ser, quem eu gostaria de ser, imagine agora, né, tendo que dar uma referência para filhos, principalmente para filhos, né, e principalmente para outras mulheres que eu também tenho, mulheres que eu acompanho. Então, assim, deixa eu ir aqui, Radassa, tu vai me conduzindo aí no tempo, tá? Fica à vontade para passar a mensagem. Certo, mas eu tô pertinho aqui. Tem outra parte aqui também, que tá lá, sabe aonde? Peraí. Algumas mulheres da Bíblia, gente, eu gosto muito de referenciá-las para nossa atualidade, né? As mulheres da Bíblia, quando elas reencontraram a Deus, que eu acredito que é o que acontece, que é o que aconteceu comigo nesses 6 meses que eu fiquei distante das redes sociais. Quando você reencontra o Senhor, parece que é muito automático mesmo você se reconhecer. Então, a gente tem o exemplo da mulher samaritana, né? Quando ela buscava identidade em relacionamentos. Olha que louco. A mulher samaritana, ela nos ensina muito. Ela buscava a identidade dela em relacionamentos. Mas aí, Jesus, ele não começou confrontando o pecado dela. O que foi que ele disse? Ele começou revelando sede, né? Porque por trás de toda mulher perdida existe uma sede tentando ser preenchida. E eu falo que só realmente com a ignorância, gente, ela é. Às vezes eu acho que ela é um bem. Mas quando você começa a buscar conhecimento, não pare. Porque quanto mais conhecimento você tem sobre Deus, mais conhecimento você terá sobre você, sobre si. Então, vai ser muito natural você falar e dizer que você é uma obra perfeita e admirável, sabe? Quem não conhece a sua identidade, né, acaba tentando transformar pessoas em fonte. Ai, gente, eu acho que eu não anotei a outra passagem. Não anotei, não. E eu não estou lembrando aqui a passagem agora. Mas, enfim, sigamos. Além da mulher samaritana, teve a Maria de Betânia. O que foi que Maria de Betânia fez, né? Na Bíblia fala que Marta estava ocupada e a Maria estava o quê? Presente. Então, a gente acaba, existe mulheres que estão procurando a identidade dela no fazer. No fazer. Então, eu estou o tempo todo fazendo, e eu não estou estando com o Senhor, né? Porque quando eu estou fazendo, eu tenho uma amiga, é, mesmo que se ela tivesse aqui, ela me permitiria falar disso, porque ela trabalha isso nela mesma. Ela tem uma necessidade muito grande de estar fazendo o tempo todo. Ela não consegue ficar. Consegue curtir um almoço, ela tem que estar fazendo. Aí teve uma vez que quando a gente começou a estreitar os laços, a gente mal estava terminando de tomar um café, a gente começou a se encontrar muito, nossas famílias, né? E aí ela ia tirando os pratos. Eu disse sim, eu peguei ela, sentei ela e disse, para, senta, come, mastiga, fecha os teus olhos, experimenta o que tu tá comendo, bebe o café sentindo, que esquentando a tua boca. Você tá fazendo automático. Aí ela, amiga, aí ela contou uma experiência. Tudo que você faz hoje, se você for bisbilhotar, se você for vai continuar na infância. Então, ela era validada na infância, ela não teve, né, o pai abandonou ela e tudo. É, ela tinha validação quando ela servia. Então, ela cresceu o quê?
acreditando que ela só era boa, que ela só era amada, que ela só era querida se ela fizesse. Então ela estava tá, o tempo todo, estava, né? Que ela já diminuiu isso para a glória de Deus. A terceira mulher é a Esther, que ela precisou entender que quem ela era antes de acessar o propósito. Então, assim, a identidade ela vem antes de propósitos. Eu sempre me perguntava assim, eu tinha como é que chama? Uma repetição de negócios fracassarem. Eu começava um negócio, quando eu estava no auge, caía. Quando eu estava no auge, caía. Eu tipo, Senhor, eu não entendo, eu não entendo. É aquilo que eu falei. Eu não estava sustentada em quem eu era. Eu estava só no fazer e no ter, fazer e ter, fazer e ter, fazer e ter, fazer e ter. Então, quando isso não está alinhado, não sustenta. Então, se você for hoje ver o padrão, e eu estou te dizendo isso também, dizendo isso para vocês também, com propriedade, porque meu esposo ele é terapeuta. Então, às vezes vem muitas mulheres assim, fazer acompanhamento com ele, de psicanálise e tudo, e são mulheres assim, extremamente workaholics, sabe? Assim, guerreiras, fortes, sabe? Que as imbatíveis, que nada derruba, mas quando chega na terapia, meu irmão tá exausta e não consegue fazer isso aqui, ó. Tirar a máscara, tirar o uniforme, repousar. Consultoria, essa é uma história bem bacana. Teve uma cliente que ela me pagou. E ela ficou me enrolando para fazer a coloração pessoal. Não sei se vocês conhecem esse serviço. Você identificar a sua cartela de cor, um conjunto de cores que faz parte ali da sua essência. Digamos que se a gente derretesse seu corpo, você iria ter um conjunto de cores, então as cores elas existem para complementar. Ou seja, esse tom de amarelo ele combina, ele está na minha paleta, ele combina muito com o meu tom de pele. E aí ela me pagou. E eu dizia assim, fulano, ela mulher, vamos marcar o próximo semana. Vamos marcar o próximo semana. Esse serviço ele é feito sem maquiagem. Tu já fez, Radassa? A coloração pessoal? Fiz, amiga, eu fiz na época que a gente estava Esse lá é feito sem maquiagem. Já fez? é, na coisa de empreendedoras, e aí eu fiz com a Bia, porque na época eu fiz o serviço para ela, né, de um negócio lá da análise de perfil, e ela fez para mim. Mas foi bem legal. Experiência É, incrível de é mais. muito legal. E aí eu peguei, confrontei ela, eu digo, mulher, vem cá, eu não quero ficar com teu dinheiro, porque não faz sentido, eu quero fazer o teu serviço. E ela me confessou que ela não estava com coragem de ficar na minha frente sem maquiagem. Eu digo, gente, eu não tô acreditando. É igual a Tiziane Pinheiro, que é aquela famosa, né, que foi casada com o Roberto Justo por muitos anos. E ela, uma vez, numa entrevista, ela confessou que ela não conseguia ficar sem maquiagem. Ela, de manhã cedo. Gente, imagina a tortura que é uma mulher acordar todos os dias, exausta, cansada, antes de todo mundo, para quando seu marido chega. Eu sei, é lindo você agradar dessa forma, mas não era esse quesito. Esse não era o propósito, agradar o marido, alguma coisa assim do tipo. Era porque ela não conseguia ficar sem maquiagem, igual a Sandy. A Sandy falou também em uma entrevista que rolou muito tempo esse vídeo na internet, que ela não conseguia ficar sem maquiagem. Gente, o quão exaustivo deve ser isso? O quão exaustivo deve ser isso? E eu digo por experiência própria, porque fazer manutenção de unha, de não sei o quê, de cílio, e de cabelo loiro, gente, era cansativo e um buraco sem fundo, assim, era um saco rasgado para a fortuna. Porque para você manter aquilo, olhe, não é só o financeiro, é principalmente psicológico. Como é que você sustenta o tempo todo aquilo. E aí, resumindo a história da menina, eu nunca fiz o serviço dela, eu nunca vi ela sem maquiagem.
E ela disse que não queria o dinheiro de volta. Eu digo, amém, foi uma oferta. Então, Esté, falei de Esté, né? E foram essas três mulheres, elas particularmente, elas me mexem bastante comigo, a história delas. Então, assim, a maternidade, ela é um desaparecimento silencioso da mulher. Quem é mãe aqui? Né? Elas todas estão de câmera desligada, mas sabendo que a Radassa é mãe, a gente se pede muito, muito. E eu não estou falando que assim, não é para não existir essa perda. É necessário existir essa perda, porque na nossa humanidade, se a gente fosse a mesma coisa que a gente era, se a gente continuasse sendo a mesma coisa enquanto mães, como a gente era, gente, não dava não. Porque tem que consumir nosso egoísmo, tem que diminuir a nossa vaidade, tem que diminuir o nosso conforto, tem que diminuir muita coisa. Porque a nossa cultura hoje, ela tá o quê? Passa por você. Você que tem que estar bem. Você. Então, tudo que te tira um pouco dali do centro, do conforto, é, você faz um sacrifício, você é estranho, se você... É tudo assim. Então, quando a gente percebe que a gente está indo para um lado de desaparecimento mesmo da nossa identidade, é urgente, é gritante a gente pausar e voltar para o eixo. Porque, principalmente na maternidade, porque a gente não vai, a nossa versão atual, o nosso papel, a nossa estação atual, ela não combina com quem éramos. Não, eu sei que a gente sente saudade de como a gente era fisicamente, da liberdade que tinha, mas não dá mais. Não dá mais. E que bom, né? Eu sei que esse assunto, ele é um vespeiro. Eu chamo de abelha, porque existem aquelas pessoas que ainda realmente não tiveram a consciência, né? E a gente teve aí recentemente um caso de filhos que morreram por causa, né, de uma irresponsabilidade, porque a pessoa ela simplesmente não consegue mais, por uma pequena estação, pausar, porque tem que estar se divertindo, porque tem que estar. É urgente. Sim, você tem que se cuidar, que você tem que fazer as coisas por você, mas existem os limites, né? E quando ultrapassa o seu senso de ser revisto, que era para ser natural, mas pela nossa porque foi corrompido lá para você souber que existe algo em troca, né? O que eu ganho fazendo isso por você, né? A maioria das pessoas, infelizmente, são assim. Então, assim, existem mulheres que não morreram, né, fisicamente, mas desapareceram dentro da própria. Eu conheço uma pessoa, né, que ela tem muitas funções. Ela tem 4 filhos e sim, um conflito existencial absurdo, porque eles estão crescendo e ela não conseguiu maternar, porque a maternidade não dava o retorno de reconhecimento que ela precisa. Então, hoje ela está em terapia para se resolver. Tá tarde, Júlio. A idade de algumas já está bem avançada. Então, assim, há um trabalho muito exaustivo para reconstruir esses filhos, né? Reconquistar esses filhos. Mas é possível. Mas você vê o tanto de prejuízo que isso causa, né? Tipo, eu não consigo abrir mão. Não consigo abrir mão de nada. É, porque eu preciso desse reconhecimento aqui. Eu não consigo viver sem esse reconhecimento aqui.
Eu não consigo encarar quem eu sou de verdade. Gente, é tão doido, porque assim, a gente tá naquela exaustão, a gente tá naquele limbo, daquela coisa do outro reconhecendo a gente, da gente buscando o reconhecimento do outro. Mas quando a gente consegue sair disso aqui e voltar para esse lado, que é eu me descobrir quem eu sou em Cristo, gente, pode vir um furacão, pode vir quem for dizendo o que você é, que você não se abala. Não se abala. Surreal, surreal. E olha, é um processo de confronto? É um processo de confronto, porque vai te pedir para renunciar a muita coisa. E talvez seja esse confronto que as mulheres evitam, e essas renúncias que as mulheres evitam. Mas eu só te digo uma coisa: vale a pena. Né? Vale a pena. Cerque-se de pessoas que vão poder te amparar enquanto no seu processo, porque vai valer a pena nesse processo de buscar a si mesmo. Estou me encaminhando pro final, gente. E aí esse reencontro, né? É quando você realmente diminui o ritmo. Eu queria deixar 5 perguntas para vocês. Se vocês não anotarem, não tem problema, eu vou passar para a Radassa, mas que seria interessante vocês terem esse momento, né? Eu vou falar aqui, mas depois vocês pedem a Radassa que ela passa para vocês essas 5 perguntas. Em que momento você começou a acreditar que precisava merecer amor? Em que momento? Porque se você for fazer uma retrospectiva, vai estar lá na infância. Tem resposta lá na infância. E que aí você foi trazendo para frente. Você foi trazendo você foi trazendo os seus relacionamentos de amizade, você foi cobrando afeto, você foi cobrando atenção, você foi cobrando e cobrando e cobrando e cobrando, porque você acreditou que você precisava merecer amor. A segunda é quando foi que você deixou de se enxergar como filha. Em que momento, sim? Não, Júlia, eu nunca entendi que eu era filha. Você precisa voltar algumas casas atrás, urgente. Urgente, 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 urgente. Porque se você não tiver essa contemplação, se você não tiver isso em mente, que antes de eu ser qualquer coisa, eu sou filha. Josi, por que filha? Porque filho. Vamos lá. Filho é aquele que a gente consegue fazer tudo. É tipo assim, a gente consegue ouvir, a gente quer ouvir a criança, quer ouvir. E quando Deus ele faz isso conosco, como filha, é tipo, filha, eu tô aqui, eu quero te ouvir. Os problemas de paternidade que hoje se tem muito, que muitas mulheres têm esse problema com paternidade, é porque realmente não teve um pai presente, né? Ou a referência de pai foi muito distorcida por conta de cenários bem ruins, como agressores, né? Enfim. Então, é muito difícil a mulher ela se sentir filha por essa falta de paternidade terrena. Então, ela precisa construir esse relacionamento com Deus, para ela se curar, entende? Ah, Josi, eu não tive pai, só tive mãe, mas tá tudo bem. Não tá, gente, não tá, não tá. A paternidade que foi corrompida aqui na Terra, ela precisa ser reestruturada, ela precisa ser reconectada com o Pai lá do céu, porque ele vai suprir toda essa falta. Ah, Josi, mas eu queria dar um abraço no meu pai. Eu sei, o Espírito Santo pode fazer isso por ti, certo? Deus, ele pode fazer isso por ti. Jesus pode fazer isso por ti. Então, a terceira é, quem você era antes das suas dores? Porque, como eu falei, né, a ignorância, às vezes, ela é uma benção, porque você realmente não está ali no confronto, você não está acessando. Mas quando você começa a acessar, vem muitas dores. E é fundamental, gente, é assim, ó, em algum momento da sua vida, as suas dores, elas vão.
Se não agora, por vontade própria, confrontá-las e se curar, para que eu tenha uma velhice tranquila, né? Não sei qual a idade de vocês, enfim, eu acho que tudo foi muito tardio para mim, no sentido de eu sempre fui muito aficionada de conhecer sobre. Eu sempre tive uma sede muito grande de Deus, entender, sabe, qual era o principal propósito dele ali para a gente, enquanto filhas. E isso ficou oscilando na minha vida, né? Épocas sim, épocas não, porque quando eu me sentia fraca, eu ia para o que era mais fácil, né? A resposta mais fácil que era, não, vem cá que eu te dou carinho, vem cá que eu te dou atenção. E me contentando com aquilo. Então, se você não tiver a oportunidade de fazer isso por alguma ocasião que vai acontecer, nem que seja na sua velhice, é, se confronte por vontade própria, sabe? Tire essas dores, porque muitas vezes, às vezes você tem dor que você reconhece, mas você já encapsulou tanto elas, você já calcificou elas dentro de você, que você tem medo de você, se você acessar, você vai ficar muito ruim, mas pelo contrário, você vai se libertar. Então, quando a gente pergunta quem você era antes das suas dores, é porque existia ali uma inocência. Esse livro ele fala. Esse livro ele fala. Gente, por favor, leia esse livro. Já leu, Natácia? Já leu? É lindo, é muito forte. Eu não sei se vocês conhecem esse pastor, o T.D. que ele fala só, ele é americano, né? Que ele só fala assim, o cara, esse livro aqui é as três dimensões do amor feminino. Aí você vai entender, porque aqui ele faz exatamente a separação do que você precisa entender, de quem é você como dama, de quem, do seu amado, né? E o amor do Senhor por você. Então, a quarta pergunta é: quem você se tornou para suportar tudo? E essa pergunta, quando eu coloquei ela, eu me identifico muito com ela, porque eu me tornei muitos papéis, muita coisa para suportar tudo que eu tive que suportar. Eu não tive uma vida fácil, eu não tive uma vida simples, eu não tive uma vida por conta de uma falta de fio de uma figura paterna amorosa. A mais bonita que eu ouvi da minha mãe era burra e feia. Então, como é que você acha que eu cresci? A minha identidade, ela era corrompida, burra. Ela afetou o quê? Minha capacidade. Então, eu tinha muito medo de errar, de fazer as quebrava inconscientemente, quando você vai buscar conhecimento, você inconscientemente você quebra o seu negócio, você para de ganhar dinheiro, você só para poder você validar uma fala que foi dita lá atrás. Então, quando eu me deparo com essa pergunta, quem eu me tornei, gente, foi muito doloroso me livrar desses papéis. Porque quando ela me chamava de feia, você acha que eu cresci com a autoestima como? Não tinha autoestima, gente, não tinha autoestima. Por isso que eu vivia com o quê? Parecia aquela piada. E chegar no final não me reconheci. Gente, foi um processo tão doloroso que quando eu tirei todas as coisas que me abraçavam como acessórios para eu me sentir pertencente a um tipo de tribo, quando eu tirei tudo, que eu me olhei no espelho, eu digo, eu vou confrontar agora. Eu quero te conhecer. Eu me acostumei tanto comigo que eu não quero fazer nenhum tipo de procedimento estético para eu não me perder. Juro para vocês, morro de medo de perder de me perder, porque foi muito difícil eu me amar. Foi muito doloroso eu me conhecer e dizer assim, eu sou amorosa e admirável.
foi muito difícil. Então, tirar todas essas camadas foi necessário, e foi uma escolha própria. Não teve ninguém que falou, foi desde 2015 eu comecei a trabalhar muito a questão de desenvolvimento pessoal. Comecei a buscar ajuda, terapia e tudo, fazer esses cursos, né, de método CIS, de não sei o quê, enfim, tudo que você imaginar. E passar por processos para poder eu conseguir ter esse confronto real. Eu disse, eu vou tirar tudo, eu vou me olhar no espelho. E, gente, eu chorava, eu queria arrancar a minha pele. Eu queria arrancar a minha pele. Eu disse, gente, eu não estou acreditando que por muito tempo eu não lembrava, gente, como era a cor do meu olho. Vocês não têm noção, porque eu usei por 15 anos lente de contato verde. Verde. Jurando o olho ficava. Eu era tipo a Tiziane Piro, eu acordava 6 horas da manhã ali, ó. Se eu estivesse ali com um relacionamento, não tinha quem visse a cor dos meus olhos. E aí o Senhor disse assim: minha filha, quando é que você vai fazer por livre espontânea vontade? Pô, vou dar um problema. Quase perco a visão. E aí tive que tirar, e aí foi com a lente que eu consegui, comecei o meu processo. E aí eu disse, não, eu vou voltar ao meu cabelo natural, enfim. Teríamos que ter um outro momento, viu, Anassa? Para contar a minha história. E a última é, o que você ainda está sobrevivendo quando Deus quer restaurar? Ah, minha amiga, sobreviver é uma coisa que o Senhor não tem na sua palavra. Ele falou que ele nos deu vida e para ter vida em abundância. E quando a gente fala isso, muita gente é, inverte isso só no sentido de quê? Financeiro. Quando a gente fala de abundância, a gente fala de todos os nossos pilares. Pilar financeiro, mas é o pilar conjugal, é o pilar de filha, é o pilar social, é o pilar intelectual. A abundância é quando você está em plenitude em tudo. É quando nada te falta. É quando o Senhor, ele, tipo assim, o mundo está se acabando e você está aqui, ó, good vibes, sabe? É uma sensação absurda. Assim, claro que eu tenho minhas recaídas, mas quando eu estou ali fortalecida, gente, é divino. Eu não consigo descrever. O mundo está se acabando e você está ali plena, porque você sabe que o Senhor basta, sabe? É um contentamento pelo que você nem tem, mas que você acredita que você vai ter, porque os planos dele são tão grandiosos que ele nos deu vida para ter vida em abundância, então que os planos dele de fazer prosperar, de fazer ter vida. Então, eu digo assim, você pode acelerar as suas bênçãos, você pode acelerar o encontro com a sua identidade, se você tiver coragem, né? Porque o Senhor já te pediu. Você não tem que ir até ele pedir para ser forte e corajosa. Ele já te disse: seja forte e corajosa. Esse processo você não vai passar sozinha, você vai passar principalmente com ele, porque é ele quem vai te revelar. Então, assim, já para o final mesmo, eu queria deixar uma frase aqui, quando eu anotei, eu botei assim: talvez você tenha vindo aqui achando que precisava reencontrar uma motivação, mas talvez o que Deus queira restaurar em você hoje é somente a sua identidade, que você nem sabia que estava abalada. Porque são tantas vozes que você escuta diariamente que às vezes você realmente acha que você está vivendo a sua plenitude. E não está. Muitas das vezes você não está. E se você está, que bom. Ajude alguém que não está. Porque só o que tem é mulher perdida. Infelizmente. Perdida na sua feminilidade, né? Tem gente que diz assim, mas numa empresa, por exemplo,
para eu ter respeito na minha empresa, eu simplesmente eu tenho que ser muito firme. Gente, se você for feminina, com a sua delicadeza, o que você fala é ouvido pelo outro de forma tão sublime que você nem imagina. Você não precisou gritar, você não precisou impor, você não precisou mostrar suas pernas, seu corpo, você não precisou, você só conduziu pela sua sutilidade, pela sua gentileza, pela sua feminilidade, pela sua essência. E só o final desse versículo aqui, lá em 2 Coríntios 5,17, diz assim, ó, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, a gente já se perdeu demais. Não estou falando para uma confissão, que se for para ter, glória a Deus, que é para isso, que a gente tem que falar do Senhor para que isso mesmo, que haja uma conversão. Mas quando a gente fala disso, é que você só vai ser novo, você só vai ser, você, não somente novo, você vai ser quem você era para ser só nele. Não é no vizinho, não é na vizinha, não é na vida perfeita que você vê nas redes sociais. Não é, não é. Tá? Então, quando a gente fala que nova criatura significa, não significa que há ausência de dor, né? Significa uma nova consciência, um novo posicionamento, e ali o encontro realmente com a sua identidade. E aí, outra coisa que eu tinha anotado aqui, que eu acho importante, é que realmente o mundo ele tenta convencer a gente que eu sou aquilo que eu entrego. E você não vai entregar performance o tempo todo. Não vai. O que vai estar com a gente quando a gente não estiver performando é o Senhor. Então, é muito doloroso você viver se esforçando para agradar, sendo que você pode ser quem você é e ser amado lindamente do jeito que você é. E aí, para finalizar, eu quero dizer que eu não sei se, assim, se algum de vocês precisava ouvir isso, se fez sentido para alguma, se startou aí alguma coisa na mente de vocês, mas que vocês tomem isso como um novo momento, né? De se reencontrar mais, de se conectar mais, de contemplar mais, contemplar sua própria companhia. Se você é uma pessoa que você precisa estar o tempo todo rodeada de gente, passa um tempo só, sabe? Fecha os olhos, vai para a natureza, vai em frente ao mar, escuta o barulho da natureza, escolhe. Ai, não, gente, é fantástico. É sentir. Sente que foi isso comigo. Sentei elas, sente o momento, porque eu tô agoniada que tá tirando o prato da minha frente. Eu nem terminei de comer ainda. Então, vá sentir. Vá sentir, sentir o seu corpo no banho. Seja cuidadosa, seja amorosa com você ao tomar um banho. Quando você fizer algo de errado, que você julga ser errado, baixa no teu ombro e diz assim, ó, tá tudo bem. São ações que você vai fazer com você mesmo que, para início, se você não tem costume, você vai achar estranho. Mas tem uma validação muito grande quando você faz isso de forma contínua. Então, eu queria finalizar com a oração, queria pedir que vocês baixassem a cabeça, né? Eu ia colocar uma musiquinha aqui, mas não consegui. Então, vai só no Google mesmo, né? Só para abençoar a noite de vocês. Me desculpem, porque eu me alonguei agora que eu estou olhando a hora. Mas obrigado por vocês terem ficado até aqui. E eu espero que tenha entrado aí, uma sementinha tenha sido plantada em quem precisou, tá bom? Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, visita as mulheres que se perderam, Senhor. Aquelas que tentam ser fortes o tempo todo, meu Deus. Mulheres que se esqueceram no processo, aquelas mulheres que só cuidam dos outros, se esqueceram de cuidar de si mesmas. Mulheres que sustentaram personagens, Senhor, por anos e continuam sustentando. Eu te peço, meu Pai, que restaure a identidade dessas mulheres, Senhor. Cura a necessidade de validação. Ensina, Senhor, a cada um de nós a viver como filhas. Que nós tenhamos a coragem de assumir a nossa herança, Pai, que é o céu. E que
o Senhor possa fazer com que todas as mulheres aqui, Senhor, saiam daqui, não apenas emocionadas, Deus, mas reposicionadas em Ti, Deus. É isso que eu te peço, te oro, te agradeço. E te peço que o Senhor conduza cada uma a uma noite de conversa contigo, Senhor, que Tu revele em sonhos, que Tu dê sonhos grandiosos, Deus, para que elas comecem um processo genuíno de reconexão contigo, com elas mesmas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Agora eu me lembrei dos meus filhos, em nome de Jesus, amém. Josi, que maravilha, assim, obrigada as meninas que ficaram até o fim, eu sei, gente, que é, né, final de semana já chegando, a gente tá cansada, eu entendo as meninas que não conseguem entrar, que precisam sair, mas essa palavra tá gravada, então vai ficar, depois as meninas vão assistir, né, e aí, assim, eu sempre falo, e eu falei pra Josi antes, entra quem o Espírito Santo chamar que precisa ouvir, pois era pra mim. Totalmente, assim, realmente, nos últimos anos, eu tenho vivido esse processo de me reconhecer por muito tempo também. Nossa, aí seria uma outra live para uma outra experiência, mas muito para mim, porque com o Glow Up, né, com as meninas, com isso, o Senhor me reconectou com aquilo que Ele realmente queria para minha vida. Então, eu busquei também outras coisas e outros projetos uma identidade e eu não me achava, né? E eu passei por essa fase que tu passou da questão do fracasso. Sempre teve uma coisa, dar ali certo, mas depois, porque eu sempre achava que era o fazer, o que eu fazia. E quando o Senhor me mostrou que não era o que eu fazia, mas quem eu precisava me tornar nele, foi que deu certo. Isso aqui, né? Que é essa grande bênção, que é essa grande. Que eu não sou nada, sou só uma ferramenta. Mas obrigada. Sami, Luma, obrigada. Espero que tenha essa mensagem entrado no coração de vocês, que vocês sejam abençoados nesse momento por essa mensagem. E eu vou disponibilizar depois para as outras meninas que não conseguiram ficar até o final e nem assistir o ao vivo. Mas, Josi, Deus te abençoe grandemente. Deus Obrigada, sabe que viu? Obrigada aqui pela as honra. portas estão sempre abertas e a gente sempre fala para as meninas num evento presencial, porque tem meninas de Fortaleza, quem sabe futuramente um evento até a nível de Brasil aí, Deus está no comando, mas você será sempre bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada, Deus te Obrigada. abençoe. E boa Beijos. noite a todas. Beijos, fiquem com Deus, meninas. Tchau, tchau. Tchau.